Meu querido, e antes de você iniciar nesse mundo, né, que acredito eu que transformou a sua vida e da sua família, o que que você fazia? Qual que era a sua profissão? Eu trabalhava no ramo da engenharia civil, na parte de projetos. Sério? Fazendo pré-moldado. Então, o pessoal aí que está assistindo também, se tem alguém do pré-moldado aí, pode falar. Comecei bem cedinho, ali por volta de 15, 16 anos. Já entrei nessa área de projeto. E me especializei nisso, né? E trabalhei nisso até ali por volta de 2016, quando veio a grande crise, né, aqui do Brasil. A gente teve um processo aí de impeachment, né, de um presidente. E nisso também o país teve um declínio econômico muito grande. Então a área que eu trabalhava acabou que teve uma queda muito grande, né? Então, num dia a gente tinha muito serviço, muita infraestrutura. A gente tinha acabado de vir numa Copa do Mundo, que queira ou não queira, isso adiciona muito dinheiro na economia do país, né? E em 2 anos, passado a Copa do Mundo, a gente teve um declínio muito grande da economia. Isso afetou diretamente a área que eu trabalhava. Então também foi um empurrão para eu procurar outra forma de ganhar dinheiro, porque eu assim, conseguia ter aquela visão que no curto, médio prazo, aquilo que a minha profissão basicamente seria uma competição injusta. Então hoje a gente vê, infelizmente, né, a situação do país, a gente vê muitas pessoas que se formaram em engenharia civil não conseguindo emprego na área, né? Então eu fui meio que forçado também, né? E um pouquinho da minha história, eu fui meio que forçado a procurar uma nova forma de ganhar dinheiro. Então também aí foi uma porta de entrada para o mundo das apostas e do trade também. Show. E, cara, você concluiu na faculdade de engenharia civil? Você concluiu, finalizou? Sim, sim. Cara, sim. você é um guerreiro, porque eu fiz 2 semestres, eu chorava pra fazer. Eu falava, não, isso aí não é pra mim, não. Eu sofria, cara, sofria. Eu falei, contratei até professor particular, mas eu falei, não dá, não dá. Eu ia chorando mesmo pra faculdade igual criança, velho. Eu na verdade, eu fui muito frustrado, né? Porque eu falo que eu gostaria de ter feito jornalismo, né? Sério? Lá no meu começo eu gostaria de ter feito jornalismo. Acho que eu sempre fui um cara comunicador. Também já pensei em fazer filosofia, sabe? Enfim, eu acho que também a produção de conteúdo meio que preencheu esse vazio que eu tinha em mim, sabe? Que era de se comunicar, né? Então eu entrei para o mundo das apostas não pensando nisso. Acho que todo mundo não entra pensando nisso. A gente entra pensando em realmente ganhar dinheiro do mercado. Mas nesse meio do caminho eu percebi que levava jeito para a coisa e foi surgindo, né? Então, assim, eu produzo conteúdo mais a sério faz 1 ano e meio, mais ou menos, que realmente, né, eu parei, sentei e falei, não, vou organizar o que eu falo nas redes, vou abrir um canal no YouTube, vou começar a mostrar o meu trabalho. Mas a produção de conteúdo veio aí para, digamos assim, sanar esse buraco que tinha na minha vida, essa frustração. Porque trabalhando com projetos, engenharia ali é uma coisa muito crua, né? Uma coisa que, cara, é aquilo, todo dia, não tem o que fazer. Você faz só aquilo, é fechado no escritório, né? E é isso. Show de bola. E você começou no trader esportivo de fato em que ano que foi? Cara, foi ali, eu não lembro exatamente a data, mas foi por volta de 2015, 2016, mas acho que foi no ano de 2015 ainda, né? E eu já tive assim não vou dizer sorte, né? Porque senão eu estaria sendo injusto. A gente pediu 2, mas não tem problema não. Eu estaria sendo injusto com os meus amigos Panthers, né? Mas eu já caí na modalidade de trade esportivo, eu já caí na Betfair mesmo, né? E eu conheci através de um amigo trabalhando no escritório de engenharia. E aí ele, na hora do almoço, o Todinho, sempre cito ele, um abraço pro Todinho se ele estiver assistindo aí. É um cara que eu sou eternamente grato. Ele não se profissionalizou, ele faz aposta recreativa, que também não tem nenhum problema. Ele fala, pô, Paulinho, meu negócio é meter 50 no Corinthians. Se bater, eu vou tomar uma breja. Se não bater, é isso aí. Ultimamente não tá batendo, né? Ultimamente tá perdendo mais dinheiro, né? Mas foi um cara que foi a porta de entrada para mim ali, né? Ele fazia isso na hora do almoço. E eu sempre fui um grande fã de futebol. Sempre gostei muito. E até brinco com os meus amigos. Falo, pô, cara, quanto tempo da minha vida eu perdi assistindo futebol, não sabendo que dava para ganhar dinheiro nisso, cara. Foram muitos anos, desde moleque, assim. Eu lembro ainda, para quem é mais velho, não sei quantos anos você tem. 30 anos. 30 anos. Então você vai lembrar, a Rede TV, Sim. lá no começo dos anos 2000, passava campeonato inglês, lembra? Então, cara, desde aquela época eu sou muito fissurado em futebol internacional. Então, acompanhei aquele Arsenal lá, que foi, né, os imbatíveis, né? Os invencíveis, enfim. Então, eu vi ele na hora do almoço mexendo ali num site amarelo, que era, não sei se pode falar o nome da casa da aposta, a Betfair, né? E mexendo ali e tal, e eu falei, cara, o que é esse negócio, esse site que você fica vendo futebol e abrir a Bet365 para ver as strings? Cara, isso daqui é trade esportivo, ó, dá para você ganhar dinheiro apostando em futebol, você pode apostar numa equipe que vai ter mais gol, que vai ter menos gol.
E ali eu me interessei, falei, pô, cara, eu acho que eu manjo de futebol, né? Aquela ideia idiota que você fala, pô, não, se eu gosto de futebol, com certeza eu vou tirar isso daqui de letra. E aí, fiz uma conta lá rapidamente, já depositei $40 na época, e foi a minha porta de entrada ali para o mundo do trade, né? Obviamente que quebrei rapidamente, né? Dentro de uma semana, 2 semanas, já arrebentei a banca, com aquela ilusão que ia ficar milionário do dia para a noite, como todo mundo. Hoje talvez não, né? Hoje aqui tem mais conteúdo, mas lá em 2015, cara, não tinha nada. Verdade. Você abriu o YouTube, você digitava trade esportivo, tinha um vídeo aqui, um vídeo ali, tinha 1 ou 2 pessoas que já eram referência, mas não produzia conteúdo a sério. Então, e aí eu dei muita sorte nessa caminhada. O que foi? Né? Eu não bati muito a cabeça. O trade esportivo, a área, né? Então, para a galera aí que tá me assistindo, existe uma modalidade de trade que a gente trabalha na bolsa esportiva, né? No exchange que a gente fala, né? Que é na Betfair. O que é? É um trader contra o outro. Então a gente não trabalha numa casa de aposta onde a gente aposta contra as casas. A gente aposta um contra o outro. Então, para minha aposta ser correspondida de um lado, tem que ter uma aposta do outro lado. Então, sempre a gente está trocando dinheiro. Então, não adianta nada eu querer entrar numa odd, por exemplo, de 1,90 e do outro lado não tem uma pessoa que queira fazer um lay para corresponder àquela minha odd. Então, meu dinheiro não vai ser correspondido. Então, basicamente, foi nessa modalidade que eu me especializei. E muito rápido, cara, eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer isso daqui, né? Então, assim, até uma característica pessoal minha. Eu não gosto de fazer coisa mal feita, né? Então, tudo que eu faço, eu tento, assim, me aprofundar. Inclusive, abrir mão de muitas coisas na minha vida por não conseguir me aprofundar. Então, sim, sempre tive essa característica. Não é nem bom nem melhor, mas é uma característica da sua personalidade. E, cara, junto com isso, eu trabalhava nessa empresa, eu acabei sendo mandado embora, né? Naquela crise. Então, sabia que não ia conseguir emprego tão rápido na minha área, moleque novo, não me preparei para o futuro assim, né? Claro, tinha uma grana ali para sobreviver alguns meses e sabia que depois de alguns meses a minha grana ia acabar, né? Das minhas economias, tinha ali dinheiro para mais ou menos 1 ano, né? Para sobreviver 1 ano e, cara, e sabia que, como eu falei no começo, aquele processo político que o país estava passando, dificilmente eu alcançaria os níveis, né, financeiros que eu alcancei com o meu trabalho. Então eu tive que... Falei, cara, eu vi no trade uma porta de entrada, né? Falei, cara, se eu estudar isso daqui, eu sei que em algum momento isso vai me dar um retorno financeiro parecido com o que eu tenho aqui na engenharia ou perto disso. Cara, e eu tive que sair da brincadeira para ir para coisa mais séria. E eu dei muita sorte, porque eu encontrei um pessoal de Portugal. Então, os pioneiros nessa área é o pessoal de Portugal e da Inglaterra, né? A Inglaterra já é notadamente aí um país que já respira aposta, eles já estão muito mais evoluídos na questão da regulamentação, da profissão. Então, super normal o cara falar que ele é apostador, que ele é gambler, né? Enfim. E aqui no Brasil a gente está começando a pensar nisso ainda, né? Com alguns parênteses, algumas aspas ainda, mas está se popularizando. Então, Portugal, na época, hoje, esse tipo de modalidade de aposta, inclusive, foi proibido em Portugal. Hoje não existe mais o trade. Quem quer fazer trade em Portugal hoje tem que usar VPN, né? Tem que usar uma VPS, uma VPN. Mas ainda assim existem muitos traders portugueses, porque eles foram dos primeiros. Acho que o mais lendário aí é o Paulo Rebelo. Procurar no YouTube aí, mais perto de você, você vai achar. O cara é um monstro. Foi o pioneiro, né? Foi o cara que fincou os pés e falou, cara, dá para ganhar isso daqui, dá para fazer a parada dessa forma. Eu tive contato com esses caras, então assim, eu já não me profissionalizei muito rápido, demorei ainda. Mas eu já encontrei um caminho muito bom, né? Então não bati com muita cabeça. Então assim, com 2, 3 meses que eu já estava dentro do mercado, eu já estava tendo contato com pessoas que mais tarde viriam a ser referências pra gente, sabe? São pessoas que eu olho hoje e falo, cara, eu nem acredito que, tipo, lá no começo eu tive contato com esse cara. Tipo, é inimaginável. Na época eu nem sabia. É como se hoje você estivesse conversando com um puta jogador de futebol, é um moleque da base, e daqui 3, 4 anos ele se torna um monstro, e você fala, cara, porra, eu já bati papo com esse cara aqui, entendeu? Ele tava do meu lado ontem, né? E é isso, basicamente foi isso. Então esse foi o meu caminho. Demorou, bati muita cabeça nos primeiros anos, ganhei o suficiente para basicamente sobreviver, foi isso, porque o trader é isso, né? Você pode ter toda a boa intenção do mundo, você pode estudar quantas horas for, mas é uma profissão que você não vai ser recompensado de imediato. Então eu falo, a grande dificuldade para as pessoas que querem entrar nas apostas, que estão vendo esse conteúdo, que é iniciante, essa é a parte mais difícil.
Porque se você tem um emprego formal, até mesmo que se você é autônomo, né? Mas se você tem uma loja, você sabe que se você cumprir objetivos X, né? Pô, eu tenho que abrir minha loja tantas vezes por mês, eu tenho que vender esses produtos a esse preço, ou eu tenho que trabalhar no meu emprego tantos dias, no final do mês, o seu ordenado mínimo vai estar lá. Nas apostas, não. Você pode fazer tudo certo, ou digamos, você pode tentar fazer tudo certo, mas às vezes os resultados não vêm como você gostaria. E isso é a parte mais difícil. Então, nos primeiros anos, os resultados não aconteciam, né? Muito por falta de conteúdo, muito por falta de ter quem me apoiar. Então, assim, as informações era, cara, a gente encontrava um cara lá do outro lado, então ia lá, pô, mandava uma mensagem pro cara. Naquela época nem tinha muito Instagram, não tinha isso. Às vezes era um Facebook, sabe? Que você achava, pô, cara, e tal coisa, o cara dava uma chave aqui. Aí tinha um fórum, que era o fórum das academias, Academia das Apostas, que também é um site muito forte de prognósticos. Mas tinha uma parte de fórum muito forte lá, que a galera fazia diários, escrevia, dava dica. Então, li aquilo, tem tópicos lá, tem tópicos desse fórum que eu tenho impresso até, sabe? Tipo, tópicos que eu salvei em PDF, eu lia, sabe? Eu trabalho lendo aquilo. Então, era assim que a informação chegava. Hoje está muito mais fácil. Quem começa hoje mesmo, acessa o meu canal do YouTube, acessa o canal do YouTube de outras pessoas da minha área, cara, praticamente tem cursos gratuitos lá, tem vídeos que entregam muito, assim, tem vídeos meus que hoje eu falo coisas que eu demorei 2, 3 anos para entender o conceito básico, e eu tô lá num vídeo explicando, ó, cara, é isso, esse conceito, esse conceito. Então, os primeiros anos foram difíceis, eu tive que dar um passo atrás no meio dessa caminhada, né? Em 2017, eu acho, eu percebi que o fato de não ter um emprego fixo estava me atrapalhando. Sério? Chegou nessa conclusão? Sim, não conseguia ganhar dinheiro do mercado. Não conseguia ganhar dinheiro do mercado. Começou a me atrapalhar muito, né? A pressão financeira é uma coisa fodida. Então, isso aqui é a vida real, né? Além do glamour de trabalhar em casa, trabalhar assistindo futebol. Cara, existe uma pressão real aqui mesmo, entendeu? Principalmente quem tem aí compromissos financeiros, família, filho. É difícil, cara. É difícil, não é fácil. Então, a pressão financeira em algum momento bateu, né? Não conseguia ganhar dinheiro do mercado, mas não porque eu não sabia o que fazer, mas porque aquela pressa, né, de ter que fazer dinheiro ao final do mês estava me colocando numa gangorra emocional absurda. Então, é aquilo, cara. Porra, é dia 15 do mês, os resultados ainda não aconteceram, entendeu? É difícil. E aí eu tive que dar um passo atrás, né? Conversei com alguns amigos, bati um papo com alguns amigos. Cara, é hora de voltar. Nesse meio tempo que eu estava trabalhando, né, de 2015 a 2017, eu pegava alguns projetos por fora. Então, assim, eu não tinha ideia eu não queria voltar para uma empresa, né? Mas eu pegava alguns projetos por fora de engenharia, fazia freelancer, então ia conciliando, né? Pô, acordava cedo, 5, 6 horas da manhã, então para contar que todo mundo que venceu no mercado ou que tem uma trajetória boa no mercado, em algum momento já teve que fazer um puta de um sacrifício. Então, não vou romantizar a parada aqui, falar, cara, é fácil, é só você seguir essa receita de bolo. Não é assim. Eu quero passar aqui a realidade, que é a maioria da galera que está aqui. Então, cara, era acordar às 5, 6 horas da manhã, fazer projeto até 11 horas, meio-dia, e aí ia para os mercados à tarde, fazia trade. Às vezes, quando tinha jogo à noite, fazia parte da noite. Quando não tinha, terminava o expediente do trade ali 5, 6 horas da tarde, pegava projetos de novo e fazia trade assim, né? E aí teve um momento que a pressão bateu, tive que voltar para o mercado de trabalho, tive que dar um passo atrás, né? Não foi um passo atrás, eu não considero que foi um passo atrás. Foi uma mudança de rota, uma mudança de planejamento. Eu gostaria de ter feito a coisa de uma forma mais linear. Então eu falo, cara, eu não sou o exemplo disso. Então, às vezes, assim, a galera fala, cara, como que eu vou largar para viver de trade? Como que eu vou largar para viver de aposta esportiva? O cara fala, cara, faça um planejamento, sabe? Tenha lá 3 meses de reserva financeira, tem um dinheiro que você sabe que se você ficar um mês negativo, aquilo não vai afetar o teu emocional, não vai afetar o teu orçamento. Cara, comigo não foi nada disso, entendeu? Eu não posso contar uma mentira aqui. Comigo foi do jeito que deu, cara. Foi assim, o que tinha que ser. Foi o que tinha que ser, entendeu? Obviamente que nesse meio tempo eu olho muitos erros que eu cometi, mas as coisas são o que são, né? Eu não tinha essa estrutura hoje de ter várias pessoas me alertando, inclusive aqui, já vou deixar um merchan, a gente tem a comunidade, claro. A gente tem a comunidade alfa, né, com a comunidade de traders, ou seja, é um lugar onde as pessoas estão lá todos os dias fazendo trade. Então, cara, é uma sala de trade
que tem lá todo dia 40, 50 pessoas fazendo jogos e conversando. Cara, o cara que que ele começou há 3 meses, ele cai numa sala dessa, ele ouve a gente falando, ele já recebe vários insights que eu demorei anos para entender, meses, às vezes anos mesmo, coisas que eu demorei 2, 3 anos para entender o conceito, às vezes não só de mercado, mas o conceito da preparação, sabe? De como você fazer as coisas, certo? Então hoje é muito mais fácil. Então as coisas têm que ser, foram da forma que tem que ser. E aí em 2017 eu dei esse passo para trás, né? Voltei para trás, voltei para o mercado de trabalho, trabalhei 1 ano e aí essa empresa acabou falindo. Caraca, velho. Acabou falindo, né? Tive que... Aí foi uma decisão, né? Junto com isso veio o convite de uma empresa que por motivos pessoais não vou citar o nome, mas veio aí uma empresa que produzia conteúdo no mundo das apostas esportivas e eu vi ali uma oportunidade. Falei, cara, pô, eu vou ganhar um salário lá dentro, né? Eu vou receber um salário para produzir conteúdo numa coisa que eu sei falar, porque às vezes bate aquela síndrome do impostor, né? Sim. Cara, porra, velho, quem sou eu, né? Vou abrir aqui minha coca. Opa, fica à vontade. Então, às vezes, bate aquela síndrome do impostor, sabe, cara? Pô, eu acho que eu não tô preparado para falar sobre isso. Como que eu vou ensinar outras pessoas, né? Mas daí o cara... Comecei a pensar, falei, cara, eu tô aqui há 3, 4 anos já. Sei o que eu tô fazendo, né? Sei o que eu tô fazendo. Tenho conhecimento, por que não? Né? Então, também é uma oportunidade de eu aprender mais com pessoas. E foi isso, cara. Então, assim, essa foi minha transição, né? Então, também aqui, sem mentira nenhuma, foi o que me ajudou também. Então, fui trabalhar para essa empresa produzindo conteúdo de trade, né? E aí também fazia trade. Então, assim, lá atrás eu fazia o quê? Eu fazia projetos e fazia trade. Nessa empresa eu fazia o quê? Eu produzia conteúdo e fazia trade. Então, essa foi a minha transição. Então, eu aprendi bastante, né? Aí como produzir coisas e aprendi também sobre trade. Foi um momento de maturação. Conheci pessoas que até então eram minhas referências de trade também. Então, eram pessoas que trabalhavam nessa empresa. Então, acabei também conhecendo pessoas que lá atrás, em 2015, foram pessoas que eu ouvi os ensinamentos, via vídeos das pessoas e acabou que, porra, depois de alguns anos eu estava ali trabalhando com o cara. Então, isso também foi importante. Em algum ponto também, eu não vou negar, isso foi importante também. Em algum ponto, inclusive, eu vou citar o Theo Borges também, que é uma referência, Theozão, trabalhou lá, pô, então tive a oportunidade por causa desse emprego, né, dessa oportunidade de trabalhar nessa empresa, pô, de conhecer o Theo. Então, cara, há 2 anos atrás eu tava, tipo, assim, em 2015, 2016, eu tava vendo o vídeo do Theo, aí, tipo, 3 anos depois eu tava lá trabalhando com o cara, sabe? Então, foi muito legal. Então, foi uma parte marcante também, que não vai ser apagada. E fiquei lá, acho que 2 anos, não, bastante tempo, 3 anos. E aí quando foi no final do ano passado, não, final de 2020, né, começo de 2021, cara, eu falei, agora é hora de levantar voo, né, não preciso mais aqui não preciso mais daqui, né, aqui tá, beleza, foi até aqui, foi um ponto importante, mas agora eu vou... Seguir sozinho. Seguir sozinho, né, tanto na produção de conteúdo e tanto... também outros projetos pessoais que eu queria tocar, coisas que eu tinha vontade de fazer, e aí juntou 2 parceiros meus, que é o Wagner Daronco, que é bastante conhecido. Que ele Chamei, o Wagner está conversando sobre ele participar também, ele já aceitou o convite. Sensacional, Wagnão. Então é um cara aí, Wagner Daronco, né, que um irmãozão mesmo. Monstro, né? Monstro, além de um amigo do trade, além de sócio, né, da nossa comunidade. Ele também aí é um parceiro, irmão de vida mesmo. E o Renan Zandonati também, que você também tem que convidar ele também, outro monstro. Tá convidado também, Renan. Bora, vem todo mundo junto. Outro monstro do Under também. Então são 2 caras que a gente juntou as nossas forças, fez um projeto, né? É um projeto simples, barato, porra, R$39 pro cara trabalhar aí com a gente. Então a gente fala, cara, a gente não vai ficar milionário com isso daqui, entendeu? A gente não vai ficar rico com isso. A ideia é realmente ajudar as pessoas. E, cara, e aí o trade foi fluindo nesse meio tempo, né? Então é isso. A minha trajetória, a minha caminhada, assim, a minha história, ela passa por aí. Eu sempre falo pro pessoal também aí que tá me ouvindo, cara, antes de você comprar qualquer produto, qualquer serviço, de você seguir alguém, veja se a trajetória dessa pessoa faz sentido, sabe? O cara surgiu ontem e amanhã o cara já tá ensinando. Cara, não é assim. Em 2018, eu já tinha 3 anos nisso, cara. Já tinha 3 anos nisso, já sabia muita coisa. Eu ainda não me sentia preparado. Quando foi em 2019, né, essa empresa que eu trabalhava, os caras quiseram fazer um curso. Eu falei, cara, não sei se eu estou preparado, né? Inclusive, até hoje eu falo, cara, eu não sei se eu estou preparado. Porque, cara, é muita coisa para você aprender, é muitas variáveis para você dominar, entendeu?
Então, acho que para você chegar ao ponto de você ensinar alguém, cara, a trajetória desse cara, de algum momento, ele tem que fazer sentido. Não tô falando a trajetória temporal, porque há pessoas que aprendem mais rápido que as outras, e isso é natural. Vai ter cara que vai demorar 5, 6 anos para sair do ponto A para o ponto B. E vai ter o cara que ele leva jeito para isso, que ele vai sair do ponto A para o ponto B em um ano, tá ligado? Não é isso que eu quero falar. Mas veja se a trajetória dessa pessoa faz algum sentido, saca? Se é coerente, né? Se é coerente, sabe? Porra, o cara tava ontem lá, do nada, amanhã ele já tá lá falando que ele é o rei, né? Que hoje a gente também tem essa demanda das redes sociais, né? Que todo mundo é especialista em alguma coisa sem ser. Especialista em tal coisa, especialista em tal coisa. Mano, e quando você vai ver a fundo a parte mais densa daquilo que o cara fala, que ele quer ensinar ou que ele quer transmitir, você vê que é bem raso as coisas que o cara fala. O cara peca ali em princípios básicos. Então, cara, antes de você seguir qualquer pessoa que veja se a trajetória dessa pessoa faz algum sentido, sabe? Então, acho que foi importante passar por esses pontos para mostrar aí que existe uma vida real, existe pontos fracos e fortes, existe altos e baixos na nossa carreira, e é assim, cara.